Bom dia, queridos. Tudo bom? Terça-feira, 12 de maio. A Ju já postou um vídeo sobre o simulado avaliativo. Agora é a hora do nosso cronograma de atividades semanais. Então, hoje, o nosso cronograma já teve uma matéria, que foi o simulado de matemática, né? E teremos as outras duas atividades hoje, que vai ser História e Ética e Cidadania. A atividade de História vai ser uma atividade de revisão de tudo que a gente já estudou nessa unidade. Na aula anterior, nós estudamos que os imigrantes vieram para o Brasil. Por quê? Primeiro, porque eles vieram em busca de melhores qualidades de vida, melhores condições de vida, melhores oportunidades de trabalho. Porque muitos dos países dos imigrantes que vieram para o Brasil estavam em guerra. Então, eles estavam passando fome, necessidade, não tinham emprego. Então, eles vieram para o Brasil em busca de qualidade de vida, em busca de emprego, em busca de uma nova oportunidade para suas famílias. Em contrapartida, para o governo brasileiro, era bom que eles viessem, por quê? Porque no Brasil já não podia utilizar mais a mão de obra escravizada. Então, os imigrantes vieram para substituir a mão de obra escravizada nas lavouras e, posteriormente, nas fábricas, nas indústrias. Então, essa foi as razões para que os imigrantes viessem para o Brasil. A atividade de hoje vai ser a página 89 até a 91. A página 89 falou assim: observe as imagens. Aí tem a imagem A e temos a imagem B. Aí a questão é assim: a imagem A é um cartaz japonês incentivando a imigração para o Brasil. E a imagem B, um panfleto italiano promovendo a imigração para o Brasil. Aí a questão é: quais são os elementos presentes nas imagens que mostram a promoção da imigração para o Brasil? Quais são os elementos que mostram que esses cartazes estão incentivando a imigração para o Brasil, incentivando as pessoas a saírem dos seus países e virem para o Brasil? Então, vamos observar primeiro a imagem A. Nessa imagem A, nós podemos observar que tem um homem de origem japonesa, a bandeirinha do Japão aqui, segurando um objeto de trabalho que pode parecer uma enxada, né? Parece uma enxada. No seu braço esquerdo, ele está segurando a sua família e o braço direito dele está apontando para o Brasil. Ou seja, ele está dizendo que ele está vindo para o Brasil, convidando outros japoneses que venham para o Brasil trabalhar, né? Porque tem o material aqui de trabalho, que é a enxada, e trazer a sua família. Para quê? Para que eles possam ter uma nova oportunidade de trabalho e que a família possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que demonstra que esse cartaz está incentivando a imigração para o Brasil é isso. O homem japonês segura um material de trabalho, que no caso aqui parece uma enxada, né? Um instrumento de trabalho que parece uma enxada, segura a sua família, então ele vai trazer um instrumento de trabalho, trazer a sua família, e ele apontou para onde ele vai, para o Brasil, ou seja, aqui no Brasil ele vai trabalhar e trazer a sua família para que viesse ter uma qualidade de vida melhor do que a que eles estavam tendo naquele momento no Japão. O outro cartaz, a imagem B, é um panfleto italiano promovendo a imigração para o Brasil. Quais os elementos a gente pode perceber que indicam que esse panfleto também está incentivando a imigração, que os italianos venham para o Brasil? Vamos ver. Um navio, né? Esse navio, a gente precisa atentar para esse navio, por quê? Porque o navio era o meio de transporte utilizado para trazer os imigrantes italianos para o nosso país. Também a gente pode tentar ler em italiano, traduzir o que está escrito aqui no cartaz para a nossa língua, porque dá para a gente tentar traduzir. Por exemplo, aqui falou assim, ó, que tem navio partindo toda semana do porto de Gênova. Então, toda semana saía navio do porto de Gênova, saindo do porto de Gênova na Itália para o Brasil. Aqui também fala assim,
que o Brasil é um país de oportunidade, clima tropical, vida abundante, riquezas minerais. Esse daqui eu não consegui ler, não, mas esse de baixo eu consigo. O governo da terra e utensílios para todo mundo. Então, falou que o governo brasileiro dá terra para que os imigrantes italianos pudessem trabalhar e ainda dava utensílios para que eles pudessem trabalhar, os instrumentos de trabalho. Então, qual elemento aqui indica a promoção da imigração para o Brasil? O navio, porque era o meio de transporte utilizado para realizar a travessia dos imigrantes italianos rumo ao Brasil, e a tradução que a gente consegue fazer do que está escrito no cartaz. E no cartaz B, na imagem A, aliás, os elementos que mostram a promoção da imigração é o homem japonês segurando um instrumento de trabalho que pode ser uma enxada, no seu braço a sua família, porque ele vai trazer a família para ter uma oportunidade, uma qualidade de vida melhor, e ele apontou o dedo para onde ele vai, para o Brasil. Então, esses são os elementos que demonstram a promoção da imigração naquela época para o Brasil. Depois, você leia os lembretes da página 90, que vai falar o que a gente aprendeu nessa unidade. Então, tem tudo que nós aprendemos nessa unidade. Os vestígios históricos, como a arte rupestre e a cerâmica, nos permitem compreender que o Brasil já era povoado há milhares de anos. Então, quando os portugueses chegaram, já existiam moradores aqui. E antes mesmo dos indígenas, já existiam moradores. Nós conseguimos perceber isso através das pinturas rupestres encontradas nas pedras. Então, antes dos indígenas, já tinham moradores. Vieram os indígenas e aí sim a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, diversas etnias de indígenas já habitavam o território, acabamos de falar. Os africanos que foram forçados a migrar para o Brasil criaram diversas estratégias de resistência contra a escravidão. Então, os africanos não vieram como os imigrantes que decidiram vir. Os africanos vieram escravizados, vieram forçados, e eles criaram várias estratégias para resistir à escravidão. Eles fugiam, eles formavam quilombos, eles não aceitavam a escravidão de bom grado, assim como os indígenas, porque eles sofreram muito, os africanos escravizados. Apanhavam, eram maltratados, e devido aos maus tratos eles fugiam para as matas e lá formavam seus quilombos. Então, também vimos isso nessa unidade. E vimos também que os imigrantes, como europeus e asiáticos, vieram para o Brasil, sobretudo, para substituir a mão de obra escravizada nas fazendas, que eu acabei de falar anteriormente. Aí você vai ler as dicas, falou aqui, destaque os adesivos do material complementar e cole-os nos espaços a seguir. A partir das dicas que você vai ler, você cola o adesivo. Então, cada dica, você põe um adesivo. Nessa dica aqui, você vai colocar 2 adesivos. E os adesivos estão lá na página, deixa eu ver, 218. Tem 3 adesivos aqui, na página 218. E na página 219 tem mais 3. São os adesivos que representam a unidade 3. Então, essa é a atividade de história de hoje. Depois da atividade de história, nós teremos a atividade de ética e cidadania, que vai falar sobre os valores que nós devemos cultivar em nossos corações, valores importantes para nós podermos viver em harmonia, para nós podermos viver em paz. Quais são esses valores? Amor, respeito, caridade. Nesse tempo de pandemia, a gente ter caridade, fazer doação. Inclusive, o Colégio Ideal está recebendo doações de alimentos e kit de higiene para doar para as famílias carentes. União, paz, sinceridade, perdão. Então, esses são valores que nós devemos cultivar em nossos corações. Depois que você fizer a atividade referente aos valores importantes para a nossa vida, você vai escolher daqueles 3 valores, daqueles
valores da atividade, você vai escolher 3 valores, 3 palavras e vai formar no seu caderno uma frase com cada um desses valores. Forma uma frase bem bonita com esses valores. Uma frase para cada palavra. Lembrando que frase começa com letra maiúscula e sempre termina com algum ponto. Se for uma pergunta, termina com ponto de interrogação. Se for uma exclamação, termina com ponto de exclamação. E se for uma afirmação ou uma negação, termina com ponto final. Não se esqueçam disso. E frase se inicia com letra maiúscula, sempre. Então, essas são nossas atividades de hoje. O simulado avaliativo de matemática e atividades de história e ética e cidadania. Bons estudos, boa aula. Dúvida, tô por aqui, só me chamar, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Fiquem com Deus.